Lembra que os homens enviados por Moisés para espiar a terra prometida disseram que era boa, mas que seria impossível conquistá-la porque era habitada por gigantes? Que eles disseram que os israelitas eram como gafanhotos diante daqueles homens gigantes e que eles, os gigantes, também o viam assim, insignificantes? Que somente Josué e Caleb tiveram voz dissonante e disseram que a terra era boa e que eles podiam sim possuí-la? Deus honrou estes dois homens perseverantes na fé e designou Josué para guiar os israelitas nessa jornada. Mas cuidou para que nenhum daqueles que saíram do Egito e que duvidaram de sua palavra entrassem na terra prometida. Só a nova geração dos filhos de Israel atravessaram o Jordão e viram o cumprimento dessa promessa. O livro de Josué narra exatamente a entrada dos filhos de Israel em Canaã e como Josué, sob a liderança do Senhor, vai vencendo cada um dos reis que habitavam a terra prometida. No capítulo 10, vemos que os reis dos amorreus, com homens valentes, se reuniram para tomar a cidade de Gibeão, cujo povo havia se colocado sob a proteção do povo de Israel. Josué veio em socorro aos homens de Gibeão naquela dura batalha, e Deus lhe disse: "Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir." A noite chegava, e veja o que Josué falou ao Senhor na presença dos israelitas, nos versículos 12 e 14. Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Deixando de lado a discussão científica de que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, temos que ter em mente que naquela época não havia conhecimento sobre o universo e sobre os planetas, de modo que Josué não conhecia os movimentos de rotação e translação. A Bíblia narra o pedido de Josué e a resposta imediata vinda de Deus. O fato é que a claridade do dia se prolongou e que a lua não avançou para clarear a escuridão do céu naquele lugar, naquele dia, enquanto Josué não derrotara por completo o inimigo. Essa passagem é maravilhosa, assim como todos os feitos de Deus narrados no livro de Josué. Josué era homem temente a Deus e se colocava em posição de obediência junto ao Senhor. Ouvia a sua palavra, o seu comando, e confiava cegamente no governo de Deus em todas as circunstâncias. Não havia lugar para dúvida em seu coração. E vemos como Deus manifesta a sua fidelidade, o seu poder naquele que se abre para recebê-lo como Senhor e Salvador, que se deixa ser totalmente tomado pelo seu Espírito Santo, que ouve a sua direção e que se posiciona em relação de completa dependência e sujeição a Ele. Isso fala conosco para o tempo de hoje, porque nós também podemos desfrutar do melhor de Deus. Mas como alcançar isso? Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 22, verso 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sim, meus irmãos, nós erramos porque não lemos a Bíblia e não conhecemos a palavra de Deus e a sua vontade. Porque achamos que ler alguns trechos da palavra apenas no domingo na igreja já está bom. Porque não meditamos sobre os ensinamentos que Cristo nos deixou. E porque deixamos que ensinamentos de homens tomem o lugar dos ensinamentos de Jesus e passem a guiar a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus é bom e continua o mesmo em majestade, glória e poder.
Não se sinta insignificante como gafanhoto em nenhuma situação. Jesus Cristo te ama. Ele pagou um alto preço pela sua vida e te concedeu a graça de ser chamado Filho de Deus e herdeiro das suas promessas. Ele quer se relacionar contigo, falar contigo e te apontar a direção, e que você o reconheça como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Foi Jesus Cristo que disse no Evangelho de João, capítulo 6, versos 6 e 7: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vemos no Antigo Testamento Deus expulsando e exterminando os vários povos da terra prometida para dá-la aos filhos de Israel, podemos pensar à primeira vista que Deus estava sendo mau e cruel. Mas aqueles povos eram desobedientes e idólatras, adoravam outros deuses e praticavam o que era mal diante de Deus. Por isso, o Senhor os estava derrotando com mão forte. Não sejamos rebeldes e desobedientes, para que também nós não sejamos rejeitados. Nesse mundo, estamos sujeitos a sofrimentos, dificuldades e aflições, porque Deus não faz acepção de pessoas e faz brilhar o sol tanto sobre o justo como sobre o ímpio. E todos queremos e necessitamos dos benefícios, da proteção, das bênçãos e dos milagres do Senhor. Mas para isso temos que nos quebrantar diante dele, nos colocar debaixo da sua vontade e das suas potentes mãos. Temos de nos despojar de nós mesmos, do nosso eu, das crenças e práticas que são divergentes dos ensinamentos de Jesus e das filosofias construídas por homens que não agradam a Deus, e deixar de ser praticante e mero cumpridor da palavra, da tradição e do formalismo que nos torna religiosos, como eram os fariseus que perseguiam Jesus. Deus faz tudo por nós. Deu-nos seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e está à direita do Pai. Ele é Deus vivo e vencedor. Quando subiu aos céus, Jesus prometeu que nos enviaria o Espírito Santo, e isso já se cumpriu no dia de Pentecostes. Então não precisamos ficar pedindo para Deus nos enviar o Espírito Santo, porque ele já foi derramado sobre a terra para todos nós. E Deus não está longe, em lugar inacessível, porque a Bíblia nos ensina que ele está perto, como ensinado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Volte-se para dentro de você, descubra a sua essência. No seu coração encontrará a presença do Senhor. Ainda que você nunca tenha feito isso, creia, Ele está dentro de você e Ele está esperando que você o chame, que abra o seu coração para Ele e que o reconheça como o único Senhor da sua vida. Não tenha medo de se entregar. Ore ao Espírito Santo de Deus e Ele te esclarecerá sobre a justiça, o pecado, o juízo e sobre todas as coisas. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus agir dentro de você. Vá lhe concedendo autoridade e espaço e deixe que Ele vá tomando, renovando e restaurando todas as áreas da sua vida. Peça que Ele envie sobre sua vida um vento impetuoso, como aquele que fez abrir o Mar Vermelho para que os filhos de Israel passassem a pé enxuto, e como aquele vento que veio do céu no dia de Pentecostes. Que esse vento poderoso do Espírito Santo quebre a sua resistência, toda a sua velha estrutura, os seus maus hábitos e as suas práticas e pensamentos equivocados. Que arranque todas as amarras do maligno que estão te prendendo e todo o emaranhado de engano que vem para te confundir.
Que o seu fogo santo venha consumir todas essas coisas e tudo o que tem te impedido de estar na presença do Senhor por inteiro. E que purifique o seu coração, a sua mente e todo o seu ser, para que você seja uma morada e um santuário agradável ao Senhor. Posicione-se como nova criatura em Cristo Jesus. Adore-o em espírito e em verdade. Aprenda a discernir a sua voz. Permita que o reino de Deus, o seu governo e a sua ordenança venham sobre a sua vida, para que possa testemunhar a sua fidelidade, o seu amor, o poder da sua mão forte a seu favor, e para receber descanso, renovo, direção, segurança, provisão, escape e todos os benefícios que provém do Senhor. Amém.